Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Jesus é a luz que verte do alto para sossegar o coração equivocado dos homens. Em sua época, todos perguntavam: quem é este homem que traz uma aura de beleza, de ternura, que comove até as lágrimas? Que é simples, mas de uma autoridade como nunca antes vista na terra. Falava de um novo e um estranho amor que privilegiava os desvalidos, que conseguia consolar quando os ímpios dobravam de joelhos, os orgulhosos, os presunçosos, viam suas filosofias de vida irem por terra. Jesus, em sua época, muitos viam, membros hirtos recuperavam o tônus muscular. Olhos escurecidos recuperavam a luz. E desta forma, Jesus representou, como representa ainda naturalmente, a luz dos nossos caminhos. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por mais que o homem trafegue pela sua inteligência nos tempos em que vivemos, que ele consiga vasculhar o macrocosmo, o microcosmo, a intimidade das partículas, ele ainda tem grande dificuldade em ir até o seu próximo, grande dificuldade em perdoar, em amar, o que demonstra que a mensagem de Jesus é extremamente atual e bastante avançada. A lógica do Mestre é de uma profundidade que não é ensinada no banco das escolas e das universidades. A lógica de Jesus só é entendida por aqueles que saíram de si mesmo, encontraram a humildade no coração e procuraram a verdade através do amor e da fraternidade. E conheceis a verdade, e ela te libertará. Nenhuma passagem de Jesus sobre a terra foi em vão. Todos os seus passos, todos os minutos em que ele percorreu, tiveram uma lição de uma profundidade muito grande. Mesmo as parábolas, que são conceitos abertos, portanto não são engessados em nenhuma época, podem ser interpretados ao longo da história humana, à medida que o homem amadurece o seu sentido espiritual. E hoje nós vamos falar a respeito da estranha moral, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Sem dúvida, foi uma passagem do Mestre que somente entendendo as leis de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei trazida pela terceira revelação, que representa ser a doutrina espírita, é que nós realmente podemos entendê-la mais profundamente. Porque ao mesmo passo que Jesus nos disse para honrar pai e mãe, por serem esses espíritos os nossos tutores na vida encarnada, na atual reencarnação e nas outras reencarnações, são, portanto, figuras importantes em nosso viver, ao mesmo tempo, ele disse uma frase monumental que está nesse capítulo. É necessário odiar pai, mãe, irmãos. Aí as pessoas estranharam. Como pode Jesus falar isso? Ele que é um exemplo de paz, de fraternidade.
Mas nós podemos dizer que foi um erro de tradução, porque a linguagem hebraica uma palavra quer dizer várias coisas. Então, odiar, no sentido da tradução, significa gostar mais ou gostar menos. Não tem o mesmo significado que nós temos hoje. Em algumas outras passagens de Jesus sobre a terra também ocorreu o mesmo. Vou abrir um parênteses só para explicar, que diz assim: é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Evidentemente não era o camelo animal, era a linha do camelo. Porque a linha do camelo não era como a linha que nós conhecemos hoje, lisinha, que entra facilmente para quem consegue enxergar, não é? Pelo fundo da agulha. A linha do camelo era toda cheia de fiapos. E era difícil uma agulha, colocar a agulha no fundo de uma agulha, a linha no fundo de uma agulha. Então, veja os erros de tradução como deturpam um pouco a profundidade da lição. Mas Jesus quis dizer o seguinte, que em todo esse capítulo, ele nos incentivou a valorizar mais a vida espiritual do que a vida imediata. Esse é o verdadeiro sentido desta lição. Porque nós sabemos que aquelas pessoas que foram nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes próximos, não é? Não necessariamente foram parentes, estiveram no mesmo papel em outras existências. Algumas vezes eles estão nesse papel a primeira vez em nossas vidas, em nossa jornada evolutiva. E algumas das vezes nós podemos ter sido pais deles que agora são pais. Sabemos também pela doutrina espírita que a família terrena não necessariamente é a família espiritual. Na família terrena podem estar reencarnados pessoas que foram antagônicas nossas do passado, ou que nós somos deles, e que agora estão na figura de pai, de mãe, ou próximos a nós, para juntos trocarem experiências. Então nós podemos entender que a família terrena é um conjunto de espíritos comprometidos, que estão mais próximos uns dos outros, para trocarem experiências entre si, para incentivar o amor e a fraternidade entre eles. Mas a espiritualidade sempre coloca na família terrena uma pessoa que é o esteio espiritual da família. Essa pessoa pode ser inclusive uma criança. Eu já vi, por exemplo, casos de famílias desajustadas que ao nascer um filho mudou a vida da família. Talvez pela responsabilidade assumida e a presença da criança, né? A presença daquele espírito. Mas ela sempre envia uma pessoa que é o esteio espiritual da casa. Muita gente deve estar pensando, esse sou eu, né? Certo? Mas nem sempre. Pode ser que não. Pode ser que seja inclusive uma criança, porque a criança pode ser muito mais evoluída, por exemplo, do que um pai, do que um avô. Naturalmente, Jesus quis nos desapegar da vida imediata, daquelas questões imediatas e das tradições familiares que muitas vezes encarceram o nosso pensamento, né? Tradições religiosas, por exemplo, porque todos nós somos livres. O espírito goza de liberdade pelo pensamento. Está em lei de liberdade do livro dos Espíritos. Então nós não temos que necessariamente seguir as religiões dos nossos pais ou dos nossos avós, né? Nós temos que seguir a nossa própria trajetória espiritual, porque cada um de nós tem um entendimento no ponto de vista espiritual. Nós estávamos agora há pouco falando, todas as religiões são importantes. Todas as religiões são importantes.
não é? É uma questão de nos auxiliam a sintonizar com a vida espiritual. E traz moral para o espírito, educa o espírito moralmente. Mas as religiões, elas são linhas de pensamento, não? Que se agrupam em afinidades e formam então as religiões. Mas as religiões da terra ainda são separatistas. A maneira como você se veste, a maneira como você se porta, os rituais que você segue, tudo isso importa para as religiões. E a mensagem de Jesus é universalista. Universalista. Porque ele é realmente aquele divino embaixador do próprio Criador. Como espírito crístico que é, entende a essência do Criador e nos traz esta maravilha. E ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Então Jesus, lembro-me de uma frase de Isaías que dizia assim: levantar-se-á um arbusto verde na ingratidão do solo árido, dizia Isaías. Quer dizer, o solo árido das nossas imperfeições, solo árido das nossas inconstâncias, da nossa imaturidade espiritual. Então Jesus quis dizer assim: é necessário gostar mais de mim do que dessa vida imediata. Porque você gostando mais de mim ou não me amando mais, você está no caminho da verdade. O que não significa que nós vamos deixar de lado a piedade filial. Não significa isso. Não significa que você não deva amar os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos. Porque ele mesmo disse assim: aquele que gostar mais dos pais, dos irmãos, dos filhos, não é digno de mim. Ou seja, a pessoa está valorizando mais a vida imediata do que a vida espiritual, que representa a verdade. Nós sabemos que todos nós, nossa verdadeira existência é a existência espiritual. Nós estamos aqui passando por um curto estágio de encarnados, muito curto mesmo, com possibilidades bastante reduzidas. Hoje nós somos o extrato do nosso ontem, e o que semearmos hoje, colheremos amanhã. Mas o ser humano, quando está encarnado, ele tem as suas possibilidades bastante restritas. A sua memória é limitada, sua locomoção é limitada, sua visão é limitada. Às vezes um único hábito equivocado em nosso viver, nós permanecemos com esse hábito, às vezes uma vida inteira, não conseguimos tirar. Permanecemos uma vida inteira de braços dados com rancor. Não conseguimos. Por isso, as várias existências. E o indivíduo não deve realmente olhar a vida somente como um momento. Todos nós temos que ampliar a nossa visão e entender que todas aquelas pessoas que estão próximas de nós por um motivo muito importante. Mesmo aquelas pessoas que estão contrárias a nós, é exatamente ali que nós temos que trabalhar. É exatamente ali que nós temos que nos recuperar. Viram como a lógica de Jesus é diferente? Ele diz assim, às vezes as pessoas frequentam muitas religiões, recorrem muito à oração, à prece, mas Jesus, contrário à lógica imediata dos homens, diz assim: deposite sua oferenda ao pé do altar e vai antes se recuperar com ele, para não vir o juiz, a consciência, cobrar contas. Então, a doutrina espírita nos faculta a grande felicidade de poder ampliar a nossa visão. Porque só o fato de nós entendermos que não existe uma única existência, já nos dá esse dinamismo no pensamento, não é? Nós temos que, naturalmente, entender que quando desencarna um parente nosso, quando desencarna um amigo, desencarna um filho, essa pessoa está amparada pela vida maior.
ela cumpriu uma trajetória, um ciclo evolutivo conosco, um ciclo reencarnatório, um plano reencarnatório. E ao deixar a Terra, ela continua a sua jornada evolutiva e um dia nós haveremos de nos encontrar. E nas próximas existências, os laços familiares não se rompem. Nas próximas existências, muitas vezes retornamos juntos, às vezes em papéis diferentes, mas retorna-se juntos. Na vida espiritual se reencontram. Quando alguém está no mundo espiritual, existem momentos de reencontro através dos desdobramentos do corpo físico, durante o sono físico. Os espíritos utilizam muito essa técnica. Quando desencarna alguma pessoa próxima, eles nos retiram do corpo físico durante o sono físico e tem locais de reencontro, né? Não é todos os locais que o encarnado pode ir na vida espiritual, mas tem locais próprios de reencontro e eles fazem que eles se aproximem, desencarnado e encarnado, para juntos se recuperarem, amenizar as saudades, amenizar a aflição de ver o outro partir. Então, a vida espiritual nos cerca de todos os lados. Nós temos que valorizá-la muito mais do que a vida imediata. Olhe para o seu pai e sua mãe hoje em casa, seus filhos, e dê graças a Deus de estar perto daquelas pessoas que estão, aqueles espíritos que estão próximos a você naquele momento. Porque é um momento de aprimoramento, de recuperação. Olhe para aquele parente difícil e diga assim: ele está perto de mim por um motivo importante, muito importante. Eu me recuperar com ele ou ele se recuperar comigo. Então a reencarnação, ela preenche os espaços vazios deixados por nós mesmos, recupera convivências, nos recupera fisicamente, psiquicamente. A reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe. E Jesus quis, nessa parábola, nos ampliar a visão. Ampliar a visão. É necessário contrariar pai, mãe, irmãos e seguir comigo, porque eu vos darei a consolação, eu vos darei a paz, eu vos darei a segurança de que necessitam para prosseguir na vida em que se encontram. Seja em qualquer lugar que estejamos, Jesus sempre será a nossa luz. Sempre. Aí, durante essa maravilhosa lição, ele disse assim, ele estava pregando e um jovem se aproximou do mestre e Jesus disse a ele assim: vem e segue-me. E o jovem questionou: deixai primeiro eu enterrar o meu pai, depois eu vou segui-lo. E ele então disse assim: deixai os mortos enterrar os mortos. Faz parte deste capítulo Estranha Moral. Será que ele está falhando com os deveres filiais, né? Não, de forma nenhuma. Mais uma lição de desprendimento e convite para que nós ampliemos a nossa visão diante da vida e possamos entender a vida mais como um todo do que um momento único. Aqueles que creem, porque o encarnado, como diz na lição do Evangelho, o encarnado, ele se equipara a uma pequena morte. É como se nós estivéssemos com o espírito um pouco morto. Significa esses limites que nós temos na vida encarnada, não é? Então, deixai que os mortos enterrem os mortos. Ou seja, aqueles que veem a vida imediata, a vida da terra, a vida terrena somente, eles vão homenagear, eles vão fazer aquilo. Agora, aquele que vê a vida como um prolongamento além da matéria, porque a vida se estende muito além da matéria, essa pessoa vai entender que aquele ser que partiu, ele está amparado, ele vai ter continuidade em sua existência, a vida continua para ele e continua para nós também. E vai fazer uma prece, vai homenagear a pessoa espiritualmente, não com as cerimônias da terra.
não entendendo que aquela pessoa que está lá deitada numa campa é a própria pessoa. Aquela pessoa é o corpo que ficou na terra, que logo se degradará, que é constituído de 80% de água. Agora, o verdadeiro ser, esse está na vida espiritual e merece o nosso pensamento suave, nosso pensamento de progresso, para que ele se adapte à vida maior. É a vida que todos nós iremos, é a verdadeira existência, é a vida espiritual. Então Jesus olhou para ele e disse assim: deixar que os mortos enterrem os mortos e você vem até mim. Porque aquele moço ele já estava quase entendendo a lição, mas ele ainda tinha um pouco ainda de apego ali à vida material. E ele então libertou aquele moço daquele pequeno apego que ele tinha, que ele possuía, não é? Porque todos nós sabemos que a imortalidade é um dos pilares da doutrina espírita. É um dos pilares principais. É realmente uma grande consolação nós sabermos, primeiramente, que a nossa vida prossegue. Porque de nada adianta o indivíduo acumular experiências até o termo da jornada e aquilo cessar no mármore frio de uma campa. Emmanuel costumava dizer: berço e túmulo são simples marcos de uma existência para outra. Todos nós estamos na vida encarnada de passagem, e uma passagem muito importante, porque aqui nós forjamos muito o nosso espírito. Os espíritos querem reencarnar, eles anseiam muito por reencarnar. Porque na vida espiritual, quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas compatíveis com o nosso estado espiritual. Quando nós reencarnamos, os níveis evolutivos misturam-se, muitas vezes dentro da própria família, daquele pequeno conjunto de espíritos. Então, por exemplo, na vida encarnada, nós convivemos com vários níveis de conhecimento, vários níveis de entendimento espiritual, inclusive. E é ali que você vai ter que gerar pensamentos nobres, sentimentos nobres, para poder conviver com o diferente e com o antagônico. Você precisa ter paciência, você precisa ter tolerância, precisa perdoar várias vezes, para poder ser feliz. Então é aí realmente na reencarnação que o espírito se educa. A fila é grande, são 20 bilhões de espíritos na vida espiritual, contra os 7 bilhões que tem aqui. Para nós reencarnarmos, precisa estar todas as pessoas envolvidas na trama da nossa vida, encarnadas, para que você possa cumprir a sua tarefa e aproveitar ao máximo a sua encarnação. Mas não tem problema, porque brasileiro adora filas, né? Certo? Nós estamos bem nesse ponto. Mas o que acontece? A vida espiritual deve ser mais valorizada. Uma outra passagem de Jesus, estranha moral, ele diz assim: as pessoas olhavam para o mestre assim, com aquela aura de paz maravilhosa, né? Diz que as pessoas não conseguiam fixar os olhos nos olhos de Jesus. Choravam, não conseguiam. Sua presença fazia a pessoa repensar a vida, somente a presença, não é? O espírito crístico, o maior sacrifício de Jesus, o maior sacrifício dele, foi ele ter assumido um corpo de carne ainda nesse mundo inferior. Ele é um espírito crístico. Mas as pessoas olhavam aquela aura de bondade, de ternura, e ele falou para eles assim: não pensem que eu vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Eu vim pôr fogo à terra. As pessoas estranharam. Porque a lógica de Jesus é diferente da nossa. Nós queremos ter paz sem nenhum esforço pessoal. Nós procuramos a consolação sem fazer a nossa parte. Queremos que nos perdoem, por exemplo, sem nunca termos perdoado.
sem nunca termos amado, sem nunca termos cedido o nosso tempo em favor do próximo. Nós amamos somente quem nos ama e repudiamos aqueles que nos contrariam. Então Jesus disse assim claramente: eu vim trazer a espada, fogo à terra. Filho irá contradizer pai, pai irá contradizer filho, nora, sogra, sogra, nora. Não é? Vim colocar um contra o outro. Ou seja, ele veio expor a nossa verdade, a verdade que está dentro de nós. Juntar os antagônicos, para que, a partir desse ajuntamento, surja a fraternidade e surja o amor, com o nosso esforço, os resgates, as provas, as expiações. É isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que iria colocar um antagônico junto com a outra pessoa, no papel às vezes familiar, para ver se saía daquele encontro algo de bom com o tempo, para que eles se reconciliassem, encarando a verdade frente a frente, a verdade que estava adormecida no coração de cada um, que ainda é uma verdade inconstante, ainda é uma verdade imatura. E nesse forjar de espíritos, né, antagônicos, surge então ali o que deve surgir, o equilíbrio. Às vezes é necessário que apareça o que está errado para que comece a melhorar. Às vezes a gente vê isso até em nosso país. É necessário que o que está errado surja, ecloda, apareça, para que então comece a recuperação. E a recuperação é gradativa. Não é de uma hora para outra. É muito gradativa. Eu vou contar uma história aqui, só para amenizar um pouco, que é um tema bastante importante e sério, né? Nos chama a responsabilidade. Mas eu vou contar uma história só para amenizar um pouco. Diz que existia uma moça que não gostava nada da sua sogra. Não gostava. Mas não gostava nada mesmo, né? Aí ela foi para um sábio na aldeia que ela morava e falava que ela queria que a sogra desaparecesse. Ela queria que a sogra morresse. Aí o sábio disse para ela assim: olha, tem esse pozinho aqui, você coloca esse pozinho na comida dela todos os dias. Todos os dias você vai lá e coloca o pozinho em sua alimentação. Mas só que tem uma coisa, como as pessoas sabem que você não gosta dela, você dá uma disfarçada. Você começa a mudar os seus sentimentos, seus pensamentos, começa a tratar sua sogra um pouco melhor, elogia sua sogra, vai passear com ela, não é? Procura assim tratá-la bem, para as pessoas não pensarem que foi você que jogou o pozinho ali. E ela começou a fazer assim. Com o passar do tempo, ela começou a gostar da sogra. E a sogra começou a gostar dela. Começaram a se tratar como mãe e filha. Aí ela, meu Deus do céu, não quero mais matar minha sogra. Foi lá correndo no sábio. E o sábio falou assim, ela disse para o sábio: eu não quero mais que isso aconteça. Por favor. Aí o sábio falou: muito bem. O que aconteceu? Eu falei: agora eu acho que a minha sogra é como se fosse uma segunda mãe. E ela me trata como se fosse uma filha. Então eu não quero mais. Vamos anular o pedido. Ele falou: muito bem. Então tudo bem, continue assim. Mas e o antídoto do pozinho? Não, aquilo era vitamina. E ficou por isso mesmo, né? O sábio tinha dado vitamina para a sogra dela. O que quer dizer que às vezes a mudança das nossas condutas, das nossas atitudes, é que realmente vai fazer com que nós possamos passar pela nossa prova. E aí a espada que Jesus disse, nós não vamos utilizar. Certo? Porque não vai ser mais necessário, nós amamos antes, nós perdoamos, nós fomos indulgentes, nós freamos o nosso orgulho, porque o grande mal do ser humano é o orgulho, que insufla nosso ego e faz nós cometermos esses desatinos tão grandes.
nos julgamos melhores do que outros, não é? Quando temos um problema, achamos que aquele problema é impossível de acontecer conosco, nos revoltamos. Isso faz com que gere sofrimento. Gere sofrimento. Porque mexe realmente com as nossas falhas. Certo? Realmente cutuca ali realmente os nossos problemas. Por exemplo, uma pessoa que caminha sobre a terra, orgulhosa, vaidosa, acha que ela é o centro do universo, ela passa por uma enfermidade e vai para o hospital. No hospital ela precisa passar por todos os procedimentos que todas as pessoas passam. Ela precisa passar pelas condutas de higiene. Ela precisa aceitar que uma pessoa estranha dê banho, limpe, troque as sondas. Quer dizer, é um exercício de humildade, não é? É um exercício de humildade. Muitas vezes o orgulho vai declinando quando isso acontece. Porque Jesus, quando prometeu para nós que nenhuma de suas ovelhas se recuperaria, Ele não iria dar vida fácil para as ovelhas que ainda não facilitam a sua vida, nem a vida do próximo. É necessário que as pessoas entendam a sua própria verdade para poderem se recuperar. É sempre assim. A lógica de Jesus é essa. Nós vemos aqui em nosso Brasil situações difíceis, sociais, e muitas vezes se fala que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, não é? E é realmente, o Brasil é o hospital do mundo, é o hospital do mundo. Vemos hoje na Europa, por exemplo, países que estão estáveis socialmente, mas para eles chegarem nessa estabilidade social, o que aconteceu com eles? Muitas guerras terríveis, revoluções, a encontrar uma certa estabilidade social, não espiritual, social. E aqueles que sofreram as guerras, os rumores de guerras, estão aqui, encarnados no Brasil. Que é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Trazem ainda aquela sede de poder, aquela ganância, não é? Que gera essas atitudes equivocadas que nós observamos. Mas o que isso tem a ver com quero atirar fogo à terra? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque eles estão expondo a sua realidade interior para depois se recuperar, resgatar e também encontrarem a verdade. Todas as pessoas encontrarão a verdade. A verdade será para todos nós. A fatalidade do ser humano é a felicidade. Mas para que isso aconteça, é necessário ele enxergar a si mesmo, se autoconhecer, para saber aonde ele deve mudar. Todos nós somos assim. Ontem nós falamos a respeito disso, mas eu gostaria de repetir as fases de recuperação do espírito. É muito importante isso, porque aí nós entenderemos como nos recuperar, não é? Está no livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina à Luz da Doutrina Espírita, Código Penal de Vida Futura. Lá diz as 3 fases de recuperação. A primeira, o arrependimento. Vocês concordam comigo que para o espírito se arrepender, ele já precisa ter uma certa consciência? Ele precisa ter a capacidade já de se colocar no lugar do outro? Ele precisa ceder no seu orgulho, na sua vaidade? Senão ele não consegue se arrepender. Né? O arrependimento. E o arrependimento na vida espiritual, ele é contumaz. Ele é muito difícil. Nós revestidos do perispírito, que é toda sensação, quando o espírito se arrepende, ele é como se aquele fato estivesse acontecendo de novo. Certo? No próprio livro Céu e o Inferno diz assim, porque Kardec foi tão sábio, não? Ele colheu relatos de vários espíritos no livro Céu e Inferno. Então tem espíritos infelizes, espíritos medianos, espíritos suicidas, espíritos felizes.
Então, no caso dos espíritos suicidas, eles estavam colhendo, ele colheu informação, relatos de um dos espíritos, que dizia o seguinte: eu me arrependi de uma forma assim dolorosa, porque quando eu, sequencialmente, durante o dia, aquele fato ocorrido do suicídio parecia que ocorria de novo comigo. E eu sentia todas as sensações daquele desatino provocado, continuamente. Aí o espírito, ele se vê forçado quase a se arrepender, certo? Porque ele vê que a causa da sua aflição foram os seus próprios desmandos. Então ele não vê a hora de poder se recuperar. Primeira fase de recuperação do espírito, arrependimento. O segundo é a expiação que gera o entendimento. Porque através do entendimento ele vai ver que ele realmente necessita se recuperar através, por exemplo, da reencarnação, através da convivência com aqueles outros espíritos antagônicos a ele, assim por diante. E a terceira fase da recuperação é a reparação, que se repara através da reencarnação. Então vejam que coisa interessante. Isso não é atirar fogo à terra? É. Como Jesus disse. Isso é fazer com que a verdade de todos os espíritos ainda imperfeitos venham à tona, para que eles possam se recuperar através do mecanismo de causa e efeito e reencarnação. Mas não só isso. Jesus quis falar também da sua crença, da lição que ele deu à terra, do ensinamento que ele trouxe à terra, que o homem ainda não conseguia abarcar todo aquele conhecimento, aquela profundidade. Iriam insuflar guerras com o seu nome, como aconteceu com as cruzadas, por exemplo, não é? Em nome de Jesus, fizeram muitas guerras terríveis, dolorosas, prolongadas, né? Guerras que tiveram tantos morticínios quanto as guerras atuais, até mais, porque eram guerras de confronto com armas brancas, não é? Muito difíceis. Então ele previu isso na teoria, na presciência que Jesus tinha dos fatos, que a sua lição, os seus ensinamentos, iam ser mal interpretados pelos homens e eles iam dar realmente uma sequência equivocada a isso. Quando o Império Romano assumiu o cristianismo com Justiniano, realmente foi uma fase terrível, não é? Porque a partir dali criou-se dogmatismos, criou-se perseguições, a própria Inquisição também. Ele sabia que essa mensagem libertadora dele ia ser mal interpretada e mal utilizada pelos homens ainda imaturos. Antigamente, os mártires cristãos sacrificavam os corpos, sacrificavam a própria vida em favor do seu ideal. Hoje nós precisamos sacrificar somente nossas paixões interiores. É muito mais fácil. Na Idade Média, por exemplo, não se podia fazer nenhum pensamento libertador. Uma palestra como essa, por exemplo, todos nós iríamos em fila para uma fogueira colocada ali na praça, perto da igreja ali. Certo? Não seria possível. Não seria possível. Os cientistas, não se podia ter nenhum tipo de descoberta. Porque nós sabemos que a ciência também é uma revelação, não é? Para a Terra. Não se podia ter nenhuma descoberta. Os cientistas eram praticamente alquimistas. Certo? Não podia se ter nada que contradissesse os dogmatismos. Então tudo isso foi previsto por Jesus, iria trazer esses distúrbios, mas após os distúrbios vem a calmaria. Porque nós sabemos que o bem é a luz que se propaga nas trevas. Trevas são ausência de luz. O amor sempre vence, sempre vence. E o mal é fruto da nossa imaturidade ainda. Então nós temos que ter isso em mente, entender que para que haja o equilíbrio
é preciso ter sempre uma transformação, e as transformações são difíceis nesse nível espiritual que nós nos encontramos. Eu gostaria então, espero ter esclarecido a lição estranha moral. Eu gostaria de encerrar a palestra, a hora já se vai um pouco adiantada, mas eu gostaria de encerrar a palestra com uma mensagem de Maria Dolores, que fala a respeito de como nós devemos tratar o nosso próximo, como nós devemos posicionar a nossa vida, como nós devemos enriquecer nossa existência com o bem, com a fraternidade. Aí realmente nós estaremos entendendo, estaremos nos primeiros passos da tão sonhada felicidade que Jesus nos prometeu. Aquela felicidade profunda de coisa realizada. Não aquela felicidade superficial. Não aquela felicidade imediatista. Aquela felicidade profunda. Esta casa maravilhosa deve, vez ou outra, agora há pouco, Alta de Souza, campanha Alta de Souza, deve convidá-los sempre à caridade. Olha, a caridade é o maior instrumento de evolução que existe. Não existe um instrumento melhor. Os próprios Espíritos falam isso. Fora da caridade não há salvação. Porque a caridade te faz enxergar um novo panorama da existência, te faz colocar no lugar do próximo, faz com que você se coloque no lugar do próximo, tenha empatia, não é? E exercite realmente o bem. Porque é isso que Jesus quis nos dizer. Ele quis que nós não valorizássemos mais a vida encarnada do que a vida espiritual e nos incentivou para isso a fazer o bem. Depois da tempestade, a bonança. Porque quando Jesus fala para nós assim, que vem nos consolar, tomai sobre vós o meu fardo, leve meu fardo e suave o meu jugo, ele quis dizer o seguinte, ele quis dizer que todos nós estamos numa caminhada de progresso, em uma caminhada de progresso. E o seu fardo e o seu jugo são leves, e pesado são os equívocos do homem. Temos que lutar muito, mas vale a pena, vale a pena. E Maria Dolores diz assim, bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus te conceda o santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar dos próprios sofrimentos. Deus te abençoe, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampara e nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra, para o reino divino de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado.